Existe um princípio universal que poucos conhecem e ainda menos aplicam. Um código único que conecta o seu mundo interior à sua realidade exterior. E hoje, você vai descobrir esse segredo que transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um segredo que Napoleon Hill levou mais de 2 décadas para desvendar. Um segredo que a Bíblia já revelava há milhares de anos. Um segredo que a neurociência moderna finalmente conseguiu provar. Esse segredo pode ser resumido em uma frase simples, mas profundamente transformadora. Finja ter antes de receber. Mas atenção, não estamos falando de mentira, não estamos falando de ilusão. Estamos falando de assumir uma identidade tão verdadeira no mundo espiritual que o mundo físico não tem outra escolha senão se alinhar com ela. Estamos falando de viver por dentro aquilo que você ainda não vê por fora. De caminhar com a certeza de quem já possui, mesmo quando as mãos ainda estão vazias. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Algo dentro de você sabe que nasceu para mais. Algo dentro de você está pronto para romper com a mentalidade de escassez e abraçar a abundância que já é sua por direito divino. Então respire fundo, porque nos próximos minutos sua mente será reprogramada. Sua fé será ativada e sua realidade começará a mudar de dentro para fora. Comente agora: eu aceito a prosperidade que já é minha. Essa simples declaração já começa a abrir portas invisíveis. No ano de 1908, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill recebeu o convite mais importante da sua vida. Ele estava prestes a entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes do mundo naquela época. Mas aquele encontro não seria apenas mais uma entrevista. Seria o início de uma jornada que mudaria para sempre a compreensão humana sobre riqueza, sucesso e mentalidade. Carnegie não estava interessado em falar sobre dinheiro. Ele queria revelar algo muito maior, algo que ele próprio havia descoberto e que transformara sua vida de imigrante pobre em magnata industrial. Ele olhou para Hill e disse algo que ecoaria por gerações. Existe uma lei mental invisível. Quem aprende a usá-la pode alcançar qualquer objetivo. Quem a ignora viverá à mercê das circunstâncias. E então ele fez uma proposta ousada. Pediu que Hill dedicasse os próximos 20 anos da sua vida para estudar os homens e mulheres mais bem-sucedidos da América. Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e dezenas de outros gigantes. O objetivo: descobrir o padrão secreto que todos eles compartilhavam, o código invisível do sucesso. Hill aceitou, e o que ele descobriu foi revolucionário. Todos esses grandes realizadores tinham algo em comum. Não era apenas trabalho duro, não era apenas inteligência, não era apenas oportunidade, era algo que acontecia primeiro na mente, uma convicção inabalável, uma certeza interna. Eles não esperavam o sucesso chegar para então acreditarem. Eles já acreditavam, e por isso o sucesso não tinha escolha senão aparecer. Eles fingiam, mas não com falsidade. Eles fingiam com fé. Assumiam uma identidade antes de possuírem as evidências. Pensavam como milionários antes de terem o primeiro milhão. Agiam como líderes antes de terem uma equipe. Sentiam-se prósperos antes de verem o dinheiro no banco. E foi assim que Napoleon Hill compreendeu a verdade mais poderosa da existência humana. Você se torna aquilo que você assume ser com convicção. A Bíblia já ensinava isso em Provérbios 23:7. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Não é o que você fala que define você. Não é o que você mostra que determina seu destino. É aquilo que você sente profundamente, aquilo que você imagina com emoção, aquilo que você aceita como verdade, no silêncio da sua mente. E aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas usa esse poder todos os dias, mas usa contra si mesma. Elas fingem ser fracassadas, fingem ser incapazes, fingem ser indignas, e o universo, obediente, apenas confirma aquilo que elas já decretaram internamente. Mas você está prestes a inverter esse jogo.
Você está prestes a descobrir como fingir com propósito divino. A ciência por trás da imaginação criadora. Vamos falar de ciência por um momento. Porque o que a espiritualidade sempre soube, a neurociência moderna finalmente conseguiu comprovar. O cérebro humano não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Isso mesmo. Quando você visualiza algo com emoção, com detalhes, com sentimento, o seu cérebro aceita aquilo como se estivesse realmente acontecendo. Estudos de neuroimagem mostram que as mesmas áreas cerebrais são ativadas quando você vive algo e quando você imagina com clareza. Os mesmos neurotransmissores são liberados. As mesmas conexões são reforçadas. Isso significa que imaginar não é devaneio. Imaginar é treinar a mente para uma nova realidade. É por isso que atletas de alto desempenho passam horas visualizando suas vitórias antes de competir. É por isso que empresários de sucesso mentalizam seus objetivos antes de dormir. É por isso que líderes espirituais insistem na importância da meditação e da visualização criativa. Porque eles sabem que a realidade exterior é sempre uma projeção da realidade interior. Napoleon Hill chamava a imaginação de o laboratório da mente. Ele dizia que todos os grandes planos, todas as invenções, todas as fortunas começaram primeiro como uma imagem mental. E quanto mais você alimenta essa imagem com emoção, mais ela ganha poder criador. Mas aqui está o segredo que a maioria ignora. Não basta visualizar. É preciso sentir. Você pode passar horas imaginando riqueza, mas se enquanto imagina você sente dúvida, descrença, medo, então está enviando sinais contraditórios. O subconsciente fica confuso, a vibração fica fraca, nada se manifesta. Agora, quando você imagina e ao mesmo tempo sente gratidão, certeza, alegria, como se aquilo já fosse seu, aí sim você ativa o poder da criação. Porque o sentimento é a linguagem do subconsciente. É o sentimento que imprime a imagem na mente. É o sentimento que transforma pensamento em identidade. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e tê-lo-eis. Percebe o tempo verbal? Já o recebestes. Não, um dia vou receber. Não espero que aconteça. Mas sim, já está feito. Essa é a fé que move montanhas. A fé que antecipa a vitória. A fé que finge ter antes de receber. Agora vamos falar sobre o maior obstáculo entre você e a vida que deseja. E esse obstáculo não está lá fora. Ele mora dentro de você. Chama-se autossabotagem mental. A autossabotagem não grita. Ela sussurra. Ela se disfarça de realismo, de prudência, de humildade. Ela aparece em frases como: quem sou eu para sonhar tão alto? Isso não é para gente como eu. Eu não tenho capacidade. Isso nunca deu certo na minha família. Essas frases parecem inofensivas, mas são comandos poderosos. São decretos que a mente subconsciente aceita como verdade absoluta. E uma vez aceitas, essas crenças passam a governar suas decisões, suas ações, suas emoções e, consequentemente, seus resultados. Napoleon Hill alertava: os pensamentos negativos são como ervas daninhas que crescem sem esforço. Já os pensamentos positivos são como flores que precisam ser cultivadas com intenção. A maioria das pessoas deixa a mente no automático. E no automático, a mente tende ao medo, à dúvida, à limitação, porque ela foi programada assim pela sociedade, pela família, pelas experiências passadas. Mas a boa notícia é esta: o que foi programado pode ser reprogramado. Você não é suas crenças antigas. Você não é seus pensamentos automáticos. Você é a consciência que observa tudo isso. E como consciência, você tem o poder de escolher. Escolher o que pensar, escolher o que sentir, escolher quem ser. A autossabotagem acontece quando você usa o poder da imaginação para criar escassez, quando você repete mentalmente cenários de fracasso,
quando você ensaia conversas difíceis que nem aconteceram, quando você visualiza dívidas, rejeição, solidão, tudo isso é fé invertida. É crer com intensidade naquilo que você não quer viver. E como Deus nos deu livre arbítrio, até mesmo para escolher nossos pensamentos, Ele respeita o que você emite. Por isso Jesus disse: seja feito segundo a tua fé. Se sua fé está no fracasso, o fracasso será confirmado. Se sua fé está na abundância, a abundância será manifestada. Então comece agora. Observe seus pensamentos. Quando surgirem frases limitantes, pare, respire e substitua conscientemente. Em vez de "eu não consigo", diga "eu estou aprendendo, estou crescendo". Em vez de "isso é impossível", diga "estou descobrindo o caminho". Em vez de "eu não mereço", declare com força: "eu sou digno de toda a bênção que Deus preparou para mim". Deixe-me contar a história de um homem que provou na prática o poder de fingir com fé. Bob Proctor era um jovem comum, trabalhando em empregos que mal pagavam as contas. Vivia endividado, sem direção, sem perspectiva. Sua mente estava aprisionada em um padrão de escassez que parecia impossível de quebrar. Até que um dia, ele encontrou um exemplar do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. E dentro daquele livro, ele encontrou a chave, o segredo, a fórmula. Bob decidiu fazer algo radical. Ele começou a fingir que já era rico, não para enganar ninguém, mas para reprogramar sua própria mente. Ele andava como um homem próspero, pensava como alguém que tinha liberdade financeira, falava consigo mesmo como se já vivesse a realidade que desejava. No começo nada mudava por fora. O salário era o mesmo. As dívidas continuavam lá, mas algo estava mudando por dentro. Sua postura mental, sua frequência vibracional, sua identidade. Bob Proctor começou a tomar decisões diferentes. Recusou permanecer em ambientes de negatividade. Buscou pessoas que já viviam o que ele desejava. Aceitou oportunidades que antes nem enxergava porque sua mente estava fechada. E o resultado? Em poucos anos, Bob saiu da pobreza e construiu um império. Tornou-se um dos maiores mentores de desenvolvimento humano do mundo. Impactou milhões de vidas. E tudo começou com uma decisão simples: assumir a identidade da pessoa que ele desejava se tornar antes de ter qualquer prova externa. É isso que a Bíblia ensina em Romanos 4,17. Chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Você não espera a realidade mudar para então mudar por dentro. Você muda por dentro, e a realidade não tem escolha senão seguir. Os 3 pilares da manifestação consciente. Agora vamos ao que realmente importa. Vamos falar dos 3 pilares que sustentam qualquer grande transformação. Napoleon Hill identificou esses pilares ao estudar os maiores realizadores da história. E cada um deles, sem exceção, aplicava essas 3 forças. Pilar 1. O desejo ardente. Não estamos falando de vontade fraca. Não é o seria legal se acontecesse. É o desejo que queima, que não aceita não como resposta, que te tira da cama todos os dias com propósito, que faz você persistir quando tudo parece impossível. Desejo ardente é olhar para o seu sonho e dizer: isso já é meu. Eu não aceito menos. É esse tipo de desejo que magnetiza o pensamento, que energiza a ação, que convence o subconsciente de que você está falando sério. Napoleon Hill escreveu: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Não um desejo qualquer, mas um desejo ardente, obsessivo, definido. Pilar 2. A substituição de paradigmas. Um paradigma é um conjunto de crenças e padrões mentais que opera no automático. É ele que dita como você pensa, age e reage. Mas paradigmas não são verdades. São apenas programações. E o que foi programado pode ser reprogramado. A substituição acontece quando você conscientemente escolhe novas crenças. Quando você escreve afirmações claras e as repete com emoção. Quando você visualiza todos os dias a nova versão de si mesmo,
quando você age, mesmo que em pequenas coisas, como quem já é diferente. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Cada vez que você pensa algo novo com sentimento, você cria novas conexões no cérebro, e com a repetição, essas novas conexões se tornam o seu padrão dominante. Pilar 3, a aliança Mastermind. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Essa não é apenas uma frase motivacional. É uma verdade científica baseada nos neurônios espelho. Seu cérebro foi projetado para copiar comportamentos, emoções e padrões de pensamento das pessoas ao seu redor. Se você convive com quem reclama, com quem vive em escassez, com quem não acredita em nada, sua mente absorve essa frequência. Mas quando você se cerca de quem já prospera, de quem pensa grande, de quem age com fé, sua mente se expande naturalmente. Napoleon Hill dizia: nenhuma mente é capaz de atingir grandes realizações sem a cooperação de outras mentes alinhadas. Por isso, escolha bem seu círculo, e se ainda não tem pessoas assim ao seu redor fisicamente, crie no mundo digital. Assista vídeos elevados, leia livros de mestres, ouça áudios inspiradores. Isso já é mastermind. Juntos, esses 3 pilares criam um campo vibracional irresistível. Desejo ardente acende o fogo. Substituição de paradigma constrói a nova estrutura, e a aliança certa mantém você alinhado com sua visão. Como reprogramar a mente em 3 passos? Agora vamos à prática. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Você precisa transformar tudo isso em ritual diário, em hábito sagrado, em compromisso com a sua nova identidade. Passo 1. Clareza absoluta. A mente subconsciente precisa de ordens diretas. Nada de um dia eu quero, nada de seria bom se. Você precisa ser específico, claro e estar no tempo presente. Em vez de dizer eu quero ser rico, diga eu sou próspero. O dinheiro flui para mim com facilidade. Eu vivo em abundância agora. Escreva suas afirmações. Use palavras que te emocionem, que tenham peso, que façam seu coração acelerar, porque são essas palavras que terão poder de transformação. Passo 2. Emoção intensa. Sem emoção não há reprogramação. Você pode repetir 1000 vezes uma frase, mas se está fria, mecânica, sem sentimento, a mente ignora. Agora, se você repete com envolvimento, com visualização, com lágrimas nos olhos, com sorriso no rosto, o subconsciente aceita como verdade. Quando você afirmar eu sou próspero, feche os olhos. Veja seu extrato bancário com saldo positivo. Imagine-se na casa dos seus sonhos. Sinta a paz de não ter dívidas. Visualize abraçando quem você ama e dizendo, conseguimos. Essa emoção que magnetiza o pensamento. É ela que transforma palavras em decretos criadores. Passo 3. Repetição constante. A mente não muda com uma frase dita uma vez. Ela muda com constância, com ritual, com compromisso diário de repetir, sentir e viver a nova identidade. Faça isso ao acordar. Antes de pegar o celular, antes de abrir os olhos para o mundo, conecte-se com sua nova versão. Finja por 5 minutos que já é quem deseja ser. Declare com convicção. Visualize com clareza. Sinta com intensidade. E faça o mesmo antes de dormir. Porque o estado entre vigília e sono é quando o subconsciente está mais receptivo. É o momento perfeito para imprimir novas verdades. A neurociência comprova. Quanto mais você ativa um pensamento, mais ele se fortalece, até que se torna automático, natural, dominante. E nesse ponto, você não precisa mais lutar para pensar diferente, porque já se tornou alguém diferente. O poder dos neurônios espelho e o mastermind. Você já percebeu como sua energia muda dependendo de com quem você conversa? 5 minutos com alguém negativo e você se sente drenado. 5 minutos com alguém inspirador e você se sente capaz de tudo. Isso não é coincidência, é ciência. Seu cérebro possui neurônios espelho. São células que se ativam quando você observa comportamentos de outras pessoas.
É por isso que bocejar é contagioso. É por isso que bebês imitam expressões. É por isso que você absorve a energia do ambiente. E isso significa algo muito importante. Sua identidade é moldada pelas pessoas com quem você convive. Se você passa tempo com quem fala de crise, de falta, de impossibilidade, sua mente começa a aceitar isso como verdade. Mas se você se cerca de quem fala de oportunidade, de abundância, de fé, sua mente se expande naturalmente. A Bíblia confirma em Provérbios 13:20: quem anda com os sábios será sábio. A sabedoria é contagiosa, a prosperidade é contagiosa, a fé é contagiosa, mas a mediocridade também. Por isso, uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar é escolher com quem andar. Não estou dizendo para abandonar ninguém, mas estou dizendo para proteger sua mente, para se cercar, sempre que possível, de quem já vive o que você deseja viver. Napoleon Hill chamava isso de mastermind, uma aliança de mentes que se fortalecem mutuamente. Ele dizia que nenhuma grande realização foi alcançada sozinha. Sempre houve um círculo de apoio, um grupo de pessoas alinhadas com a mesma visão. E mesmo que você ainda não tenha isso fisicamente, você pode criar digitalmente. Cada vídeo como este que você assiste, cada livro como este que você pode criar digitalmente. Cada vídeo como este que você assiste, cada livro elevado que você lê, cada áudio inspirador que você ouve, está reprogramando seus padrões mentais. Está colocando você em contato com mentes superiores. Isso já é mastermind. A visualização criativa. Treino mental para a realidade. A visualização não é pensar positivo. Não é apenas sonhar acordado. É uma prática científica e espiritual que molda fisicamente o cérebro. Quando você visualiza algo com clareza e sentimento, seu cérebro age como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Atletas olímpicos usam isso há décadas. Eles mentalizam a corrida perfeita, o salto perfeito, a vitória. E estudos mostram que essa prática mental melhora o desempenho físico real. Porque o cérebro cria os mesmos caminhos neurais quando você imagina e quando você age. Isso significa que visualizar com emoção é treinar sua mente para uma nova realidade. É preparar o terreno interno antes de plantar no externo. A Bíblia diz em Mateus 6:22: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso não fala apenas da visão física, mas da visão interior, daquilo que você projeta internamente todos os dias. Quando você fecha os olhos e vê a vida que deseja, quando se transporta emocionalmente para aquela realidade, você envia uma mensagem ao subconsciente. Isso é importante para mim. Isso é real. E o subconsciente começa a agir. Ele busca oportunidades, ele ativa sua intuição, ele reorganiza seu comportamento. Por isso, visualize com detalhes. Não apenas veja, sinta o cheiro do ambiente, o som ao redor, a textura das conquistas, a leveza da liberdade. Visualize como quem está vivendo, não como quem sonha. Essa diferença muda tudo. Agora chegou o momento da verdade. Tudo o que você aprendeu até aqui precisa virar ação, precisa virar hábito, precisa virar identidade. E para isso, você precisa de um ritual sagrado, algo que você faz todos os dias, sem negociação, sem desculpas. Aqui está o ritual que vai transformar sua vida. Ao acordar 5 a 10 minutos, antes de pegar o celular, antes de checar mensagens, antes de se entregar ao mundo externo, conecte-se com sua nova identidade. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e declare em voz alta ou em silêncio: eu sou a nova versão de mim. Eu vivo com propósito. O dinheiro flui para mim com facilidade. A paz reina na minha casa. Eu sou amado. Eu sou próspero. Eu sou capaz. Enquanto declara, visualize. Veja os resultados. Sinta as emoções.
Imagine-se vivendo aquela realidade, não como desejo distante, mas como verdade presente. Durante o dia, haja como quem já é. Tome decisões a partir da sua nova identidade, não da antiga. Se a versão próspera de você se comportaria de determinada forma, comporte-se assim. Se a versão confiante faria determinada escolha, faça. Finja com fé, não como engano, mas como antecipação da verdade. Antes de dormir, 5 a 10 minutos. Antes de fechar os olhos, repita o processo. Visualize, afirme, sinta. Faça isso por 30 dias sem falhar e observe sua vida mudar. Não porque o universo decidiu te favorecer, mas porque você se tornou alguém diferente. E quando você muda por dentro, o mundo não tem escolha senão mudar por fora. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que você é. O universo não responde aos seus pedidos desesperados. Ele responde à sua vibração dominante. E sua vibração é definida pelo que você pensa, sente e acredita todos os dias. Napoleon Hill dizia: a mente atrai aquilo com o qual está em harmonia. E a Bíblia confirma em Provérbios 23:7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se sua alma está impregnada de medo, dúvida e inferioridade, é isso que você emite. E o universo apenas responde. Mas, se sua alma está alimentada de fé, gratidão, abundância e certeza, então o universo se alinha com essa nova frequência. Por isso, mais do que repetir frases, é necessário ser. É necessário viver como quem já tem. É necessário se movimentar com confiança, falar com direção, agir com amor próprio, caminhar com visão elevada. Esse é o segredo da manifestação. Você já é aquilo que escolhe ser internamente. A realidade externa apenas segue a vibração da identidade interna. Então pare de pedir. Comece a decretar, pare de desejar. Comece a assumir, pare de esperar. Comece a viver. Comente agora: eu vibro na frequência da minha nova realidade. Essa frase é um decreto vibracional, uma senha para o invisível. Você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você. Isso diz que você é diferente, que você está disposto a romper com a mediocridade, que você está pronto para assumir o controle da sua mente e, consequentemente, da sua vida. Durante todo este vídeo, você acessou um dos maiores segredos da criação humana: o poder de fingir com fé. Não como mentira, mas como antecipação daquilo que já é verdade no mundo espiritual. Você compreendeu que a imaginação é a linguagem do subconsciente, que o desejo ardente, a substituição de paradigmas e a convivência com mentes prósperas são os pilares de uma nova realidade. Você descobriu que o cérebro se reconstrói conforme os pensamentos dominantes e que a fé sempre precede a visão. Napoleon Hill dedicou 25 anos para provar que aquilo que você pensa com intensidade, aquilo que você afirma com emoção, aquilo que você sente com convicção, se torna real. A ciência confirma, a fé confirma, a vida confirma. Mas aqui está o ponto mais importante. O universo está ouvindo agora. Ele não escuta seus pedidos aleatórios. Ele escuta a vibração da sua identidade. Ele responde à constância da sua fé. Ele se alinha com a sua convicção silenciosa. Se você repete: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou capaz, e sente isso com verdade, então o universo se curva diante dessa vibração. Ele começa a organizar circunstâncias, pessoas, ideias e recursos para confirmar aquilo que você já é. Essa é a sabedoria dos que vivem alinhados com Deus. Eles não esperam o mundo mudar. Eles mudam por dentro e o mundo apenas responde. Por isso, nunca mais diga: eu quero ser. Diga com fé: eu sou. Você é filho de Deus. Você é digno da prosperidade. Você é o templo da criação divina. Assuma isso agora. Declare com emoção: eu sou o merecedor da riqueza que estou atraindo. Repita com fé. Grave em sua mente:
Escreva nos comentários como um pacto com o universo, porque ao fazer isso, você transforma palavras em identidade e identidade em realidade. Lembre-se, você não está sozinho. Existe uma força invisível te ouvindo, te guiando, te respondendo. Confie, caminhe, finja com fé, até que se torne verdade. Porque quando a fé se une à ação, o céu se curva para confirmar. Se essa mensagem tocou sua alma, se despertou em você uma nova visão, curta este vídeo agora. Sua curtida não é apenas um gesto, é uma declaração. Eu escolhi a transformação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser o canal de transformação para outra vida. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como esta. Aqui sua mente é alimentada com sabedoria, fé e propósito. Até o próximo vídeo. E lembre-se, finja ter antes de receber, porque aquilo que você assume com fé, um dia se torna sua realidade.